Olá, aluno! Vou fazer uma pergunta para você. Literatura tem idade? Eu tenho minha opinião. E você, já tem a sua? Eu sou Paula Karine Dantas. Hoje nós iremos falar sobre o discurso direto e indireto, a literatura infanto-juvenil e essas narrativas de aventura dentro do capítulo 4 para o 8º ano. Eu gostaria que vocês estivessem com o material de vocês. Eu gostaria que vocês abrissem o livro no capítulo 4 e dessem uma olhada nesses personagens que aparecem aqui, né? Nós temos, por exemplo, Harry Potter, nós temos a personagem que inclusive virou série, né? N.N.I. Nós também temos duas personagens aqui do filme O Lar das Crianças Peculiares e o personagem daquela série, né, O Diário de um Banana, também a nossa Emília, né, de Monteiro Lobato. Aqui no livro, inicia perguntando para vocês e pedindo, na verdade, para que vocês fizessem uma análise sobre a capa de um livro da Ana Maria Machado, que é o livro Do Outro Lado Tem Segredos, que é a história de um menino muito curioso, de Bino, né, e seu amigo Dilson, que moram numa ilha, a gente sabe, né, pelos dados que são apresentados pelo livro, que é no Espírito Santo, e a gente observa pela narrativa de Bino que ele é um menino que não tem escolaridade, né, que não frequenta a escola, ou que se frequenta a escola, o conhecimento é muito limitado, né? Porque Bino sempre questiona o que tem do outro lado e depois do horizonte, e o que você encontrou lá, né? Então a gente tem esse trecho desse livro de Ana Maria Machado, em que Bino sempre pergunta para os pescadores, para o amigo, o que é que ele iria encontrar do outro lado do mar, né? Uma história belíssima dessa criança e seu amigo. Aqui também a gente fala sobre essa literatura infanto-juvenil. Quando eu questionei a você, literatura tem idade? Será que um livro do universo adulto, de uma mulher como eu, na faixa dos 30 e poucos, viu? Até 35 a 30 e poucos, viu, galera? Será que o livro que é escrito para uma pessoa da minha faixa etária é um livro também disponível para vocês? Bem, eu tenho algumas histórias inversas. Como assim? Eu não tive, durante a minha infância, contato com tantos e tantos livros. Minha avó, ela me dava livros de presente. Mas os clássicos, por exemplo, O Pequeno Príncipe. Eu li O Pequeno Príncipe, eu já estava assim, adulta, quando tive contato com essa literatura, né, infantil. Claro, pessoal, nós não devemos ter preconceito, livro de criança eu não vou ler porque não presta. Mas a gente também tem que tomar cuidado que alguns livros, né, contêm histórias que vocês que são adolescentes ainda não viveram, então isso poderia adiantar alguns processos que não fazem parte do universo de vocês. E qual é o universo de vocês? É o contato com colegas, é o primeiro amor, né, a paixão, o conhecimento do corpo, né, um pensamento do que eu vou ser quando crescer, né? Então, literatura tem idade? Tem, mas a gente tem que observar, tem até que ponto, né, da literatura eu vou poder ler. Então, pessoal, o que é a literatura infanto-juvenil? Observem aí na página 73, nesse box azul, logo abaixo. São textos cujas histórias se destinam de maneira especial ao público infanto-juvenil, o que não exclui outros públicos, como eu, por exemplo. Podem ser diferentes gêneros textuais, como romance e no conto. Então, a gente tem aqui esse capítulo 4 abordando, né, essa narrativa infantil e infanto-juvenil, e a gente, dentro da análise linguística, a gente vai ter o quê? A observação em relação ao discurso, né, desse narrador, né? Então, o que a gente observa nessas narrativas? Que há um narrador, que há personagens, protagonistas e antagonistas, e um enredo. E esse enredo, ele é organizado com falas de personagens, fala do narrador, até esse cruzamento de falas, né, esse momento de interlocução. A gente tem o quê? O discurso.
Então, aqui na página 77, a gente observa dois elementos. O discurso direto, quando há uma transcrição da fala da própria personagem, e um discurso indireto, quando o narrador se apropria da fala da personagem e transcreve de acordo com a ideia, de acordo com o pensamento. Mas há alguns elementos que a gente observa dentro do discurso direto e do discurso indireto. Como, por exemplo, no discurso direto, a gente observa que o narrador chama um verbo de elocução. Por exemplo, aqui no trecho, na página 77, nós temos Bino insistia. Então, quando nós observamos esse verbo de elocução, a gente vê o quê? Que logo após a gente tem a fala da personagem, que pode ser tanto com a pontuação específica, como travessão, 2 pontos. Então, esses elementos constituem principalmente o quê? O discurso direto, em que a personagem, ela vai expor a opinião, o pensamento dela, a fala dela, né? Então, a gente também, dentro do discurso indireto, a gente tem as marcas da oralidade. Por exemplo, aqui, e por que o rei não salvou eles? A gente observa esse registro informal, essa marca da oralidade, que seria, na verdade, né, se fosse escrito pelo próprio narrador num discurso indireto, ele diria, né, e por que o rei não os salvou? Né? Então, a gente observa que no discurso indireto, além de uma pontuação, de um verbo de elocução, a gente pode observar marcas da oralidade da personagem que está falando aquele determinado trecho. Nós também temos, além do discurso direto, o discurso indireto. No discurso indireto, a gente observa o narrador, que o narrador adota a fala, o pensamento da personagem e transcreve com as próprias palavras dele, né? Observem aí, por favor, na página 71, alguns elementos que são importantes quando há uma mudança do discurso direto para o discurso indireto. Por exemplo, o verbo, né? Os verbos, eles mudam o tempo. O que aconteceu no presente vai ser exposto pelo narrador no passado, mas não apenas os verbos sofrerão essa alteração em relação ao tempo, né? A gente tem também a mudança de pronomes, a mudança da pessoa do discurso. O que a gente, por exemplo, observa em primeira pessoa, eu, a gente vai observar em terceira pessoa, ele. Outro aspecto importante nessa transcrição do discurso direto para o discurso indireto, como, por exemplo, os verbos, a mudança na pessoa do discurso, os advérbios que nos localizam em relação ao tempo e em relação ao próprio espaço. O que acontecia aqui vai acontecer lá, por exemplo. Então, são alguns elementos, pessoal, que a gente observa na mudança entre o discurso direto e indireto. Então, nós temos apenas essas observações em relação ao capítulo 4, né, do livro de vocês, e é o capítulo que vai ser abordado na avaliação da próxima semana. Então, pessoal, recapitulando, alguns elementos que nós observamos na transcrição do discurso direto para o discurso indireto é a mudança dos verbos, né? Um verbo no presente do indicativo, ele vai para o pretérito imperfeito do indicativo. A gente tem uma mudança também do do imperativo para o passado do subjuntivo. Outro elemento, a mudança da pessoa Outro elemento, a mudança da pessoa do discurso, né? A primeira pessoa para uma terceira pessoa, além dos elementos que localizam tempo e espaço, que são os advérbios. Por exemplo, o aqui vai virar lá, né? Então, são alguns elementos simples que a gente observa
na mudança desse discurso do direto para o indireto. Eu fico por aqui, nosso capítulo 4 é curtinho, né? É apenas observar esses elementos das narrativas, da literatura infantil, infanto-juvenil, observar o porquê, né, do personagem ter falado daquela forma, entender, né, a pontuação, né, o verbo de elocução que vai abrir juntamente com a pontuação a fala direta da personagem. Fico por aqui, um grande abraço, estou morrendo de saudade de vocês e a gente se vê em breve aqui no colégio. Forte abraço!